Olá, meu amigo e amiga. Hoje eu vou trazer informações e notícias muito importantes aqui no nosso portal do José, mas também trarei algumas cenas que são absolutamente reveladoras e que provocam também algum tipo de inquietação naquilo que nós chamamos de universo paralelo da extrema-direita bolsonarista. Isso porque criaturas que habitam esse universo estão numa espécie de conflito transespiritual ou transplanetário. Porque eles não já se conflitam na nossa dimensão. Só que a coisa descambou para uma espécie de duelo, para um chamamento, para um tete-a-tete, para quem sabe até haver ali um conflito de vias de fato, em vias de fato. E um dos desafiadores é o senhor Paulo Figueiredo, o neto do ditador que está lá nos Estados Unidos. E o desafiado é o pastor Silas Malafaia, que diante desse desafio simplesmente está se fazendo de morto. Mas não dá para ele fingir que não está acontecendo isso, né? Eu vou contar aqui para vocês, trarei algumas cenas aqui muito interessantes, dentro desse universo aí que temos coisas mais importantes, inclusive, acontecendo aqui no nosso país, que nós vamos abordar também. Mas antes de mais nada, é fundamental convidar você que chegou agora ao nosso portal ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também o nosso canal aqui, compartilhe os nossos vídeos, nunca se esqueça de dar o seu joinha, o seu comentário, e se puder, venha prestigiar o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Lembrando que eu sempre coloco os links aqui, que eu sempre falo, no primeiro comentário aqui do nosso portal do José, e principalmente o do nosso novo canal de cortes, que sempre tem ali recortes de vídeos que eu estou aqui com vocês sempre, e outras notícias que eu também posto no nosso portal de lá também, tá bom? Então vamos seguir aqui os nossos papos. Começando aqui com essa notícia aqui, né? Bolsonaro tem prazo de 10 dias para se defender em processo de perda de patente no Superior Tribunal Militar. Ex-presidentes e outros militares condenados nos atos de 8 de janeiro terão que apresentar defesa. A decisão pode levar à perda de patente e soldo. Olha, não tem como escapar dessa história, né? Porque o julgamento será pela indignidade de ocupar a função de ter a patente. Não existe ninguém mais indigno ou pessoas mais indignas de terem vestido a farda, não, as fardas das Forças Armadas brasileiras do que esse grupo de golpistas que quiseram destruir a nossa democracia. Então, 10 dias, o prazo já está correndo, então em breve nós já teremos mais informações sobre as patentes dessas criaturas. Mas para eles é indiferente, né, gente? Porque alguém que não tem mais moral alguma ainda vai ficar mais desmoralizado. Enfim, o que pode acontecer, né? A conferir. Bom, Receita Federal pede custódia de joias dadas a Bolsonaro para começar processo de perda de bens. Isso porque as joias todas foram roubadas, né, no português claro, pela Orcrim de Bolsonaro, elas não podem ficar perdidas por aí. Uma vez tendo ingressadas, né, no território nacional, como foi aquela história do almirante Bento Albuquerque, que tem que ser processado e tem que ser responsabilizado pelo que fez também, não dá para ele alegar que não estava sabendo, estava trazendo muamba para o Brasil sem saber o que era aquilo, né? Queria saber se ele fosse comandante de uma embarcação, entrasse um marinheiro dentro da embarcação comandada por ele, trazendo joias, trazendo drogas, trazendo dinamite, trazendo torpedo, míssil, alguma coisa, se ele achar também normal, achar natural, né? Então, hoje eu vou fazer uma representação, um pedido de informações lá para a Procuradoria-Geral da República, porque é que ainda o Bolsonaro ainda não foi denunciado, o processo não está correndo de uma forma objetiva, de uma forma clara, contra ele e a sua Orcrim, pelo que apurou a Polícia Federal, né? Então, vamos ver se eles informam a esse cidadão aqui, na condição de cidadão, né? Bom, e aí a gente chega a esse barraco desafiador. Gente, a coisa degringolou mesmo, hein? O Silas Malafaia é muito valentão, muito falastrão, agora ele colocou, como se diz no português claro, né, aqui na linguagem popular, ele colocou o galho dentro, porque ele foi atacado de uma forma muito explícita, né, pelo senhor Paulo Figueiredo. Vou compartilhar aqui com vocês o que está acontecendo. Vamos lá. A sorte que nós temos, como nós vimos no programa de hoje, é que o pastor fala só fala merda. A capacidade dele de análise política é a mesma de um chimpanzé. É muito articulado, é ótimo apologeta, mas não tem visão política nenhuma. E tem também muita opinião volável sobre muitos assuntos. Inclusive sobre mim, sobre o Eduardo. Vejam, eu tenho idade para me lembrar dessas falas aqui do próprio pastor fala. E em vez de aspas, dessa vez, vamos ouvir na própria voz do pastor. É toda sobre você. Esse cara fez uma coisa para botar uma bola aqui. Meu presidente, com todo respeito, discordo de você.
Bom, aí ele vai colocando aqui áudios do Malafaia, teoricamente elogiando a conduta de ambos lá, o Dudu Bananinha e ele próprio. Mas a coisa vai escalando, né? Vamos a mais um trecho. O Malafaia diz que Eduardo Calado ajuda mais na campanha de Flávio do que falando asneira. Logo ele. Vejam que loucura. O sujeito que errou em todas as suas análises, um analfabeto político, o sujeito que não tem a menor ideia de teoria política, absolutamente nada, totalmente desconectado do movimento político internacional. O sujeito que diz que o Flávio, portanto, pela ignorância, não por maldade apenas, mas por ignorância, o sujeito que acha que o Flávio não teria a menor chance, quer dizer para o cara que inventou a candidatura do Flávio Bolsonaro, que contra tudo e contra todos agora está liderando as pesquisas, que o cara que idealizou e viabilizou a candidatura do Flávio tem que se comportar, que é o que deve falar, o que não quer falar. Ora, então eles estão, mas a coisa escalou mais ainda, tá, gente? Aí chegou no grande finale, no chamamento para o tete-a-tete, para o duelo, para o vale tudo. Vamos acompanhar aqui. Para os civis, e esse é um debate que eu posso ter com o pastor Fala a qualquer momento. A única coisa que eu peço ao pastor é o seguinte, que ele pegue o jatinho dele de luxo, eu não sei quem paga, se é a igreja ou se não é, mas pega o jatinho de luxo e pousa aqui nos Estados Unidos, e aí quando você for falar da minha família, você fala pessoalmente comigo, no estúdio, olhando na minha cara. Porque aí eu quero ver se você vai ser macho de falar do meu avô olhando na minha cara. Isso aí é uma ameaça clara, né? Se falar na minha cara, vai tomar porrada, né? No português, claro, é isso que nós estamos vendo. Além de ter chamado o Malafaia de analfabeto político, de ter comparado ele a um chimpanzé em termos de análises políticas, de tudo que ele coloca à mão, todos os palpites dele dão errado, coisas que nós também falamos aqui, né? Nesse ponto, por exemplo, a opinião das pessoas que estão nesse universo paralelo coincidem com coisas que nós já estamos falando aqui há bastante tempo, né? E aí eu vejo esse ponto, né, ter chamado aí para o enfrentamento tete a tete. Com o maior prazer, participo do debate com a maior satisfação. Debate de ideias pode ser em qualquer lugar. Debate para falar da honra da minha família, pessoalmente. E eu acho esse ponto um ponto baixo. E aí vai lá, Malafaia. Agora é o seguinte, né? Só que o senhor Silas Malafaia, nesse capítulo, né? Ele está se fazendo de morto. E agora? Fala muito o ministro Alexandre de Moraes, né? Vamos ver se ele enfrenta aí o Paulo Figueiredo. Nós gostaríamos muito de ver esse tete-a-tete entre os dois, né? E o Paulo Figueiredo ensinou também que o Silas Malafaia é ladrão, né? Porque disse que ele anda com jato, que ele não sabe bem se é da igreja, é dele. Levantou essa suspeição. Então foi uma coleção de pancadas, né? Foi complicado aí para o senhor Silas, né? A conferir. Daí a gente chega em outra situação. O Flávio Rachadinha participou de uma reunião para discutir alianças partidárias e deixou lá sobre a mesa uma série de anotações que ele fez lá. E uma delas estava escrito que o deputado Marcos Polon teria pedido 5 milhões de reais para não ser candidato no Mato Grosso do Sul. Ora. Quem no bolsonarismo poderia fazer uma coisa como essas, né? Tão desonestas? E aí o seguinte, como uma coisa vazou, e a justificativa do Flávio é a seguinte, não, eu botei aquilo no papel porque eu ouvi dizer que o Marcos Polon, um boato que ele estaria, então queria avisar a ele, então coloquei no papel para não esquecer. Só que o senhor esqueceu, né? O senhor não falou disso aí, né? Que se fosse uma coisa muito séria, o senhor já teria ligado para ele, teria passado o WhatsApp. Agora, se eu colocar na reunião partidária esse tipo de situação, olha, o senhor Marcos Molon ficou queimado nessa, hein? Agora, o senhor Marcos Molon é um daqueles que ocupou a mesa diretora da Câmara, naquele motim que esses deputados bolsonaristas bandidos patrocinaram, e quando ele foi denunciado na comissão de ética, o que ele disse? Sou autista e não entendi. Diz deputado a explicar demora na mesa. Marcos Polon afirmou que ele e Van Hatten não tentaram impedir Hugo Mota de assumir a presidência durante o tumulto na Câmara. O parlamentar alegou não ter entendido o que ocorria e ter pedido orientação ao colega. Então está aqui, ó. Ele alega que é autista, mas o autismo dele parece que gosta de contar dinheiro, né? Gente, é uma coisa tão pilantra. Esses caras, eles são tão desmedidos na sua mediocridade, na sua ganância, na sua corrupção, como ontem bem apontou a ministra Carmen Lúcia no voto dela, na condenação dos bolsonaristas criminosos que mandaram matar Marielle, enfim. Essa gente tem coisas muito em comuns, né?
Nós aqui ainda estamos sendo pautados, infelizmente, por uma série de pautas negativas, pautas da direita. Eu tenho falado aqui com vocês da importância que a gente tem, que a gente precisa colocar em pauta, coisas importantes e positivas, como, por exemplo, o fim da jornada 6x1, que já tem, já no Congresso Nacional, já pessoas que estão estabelecendo resistências claras, nítidas, grotescas, como essa gente da direita do partido do Bolsonaro, do PL, o líder do PL, e outros partidos também. E aí culmina com essa fase que nós estamos vendo, esse combate, culmina com essa cena patrocinada pelo Valdemar da Costa Neto, um ex-ladrão, né? Alguém que foi para a cadeia por ter roubado, ter subtraído dinheiro público. Isso está em vários canais. Ontem eu vi isso aqui na Band News, eu não tinha visto ainda. Vou compartilhar aqui com vocês, vamos ver. Candidato a deputado federal e que é candidato a senador, votar contra o 6x1 se colocarem para votar, que nós vamos trabalhar, né, Rueda, para não deixarmos votar. É isso que nós vamos fazer. Vai trabalhar para... Isso está falando para empresários, né? Então está dizendo aqui que não vai ajudar, aliás, vai fazer de tudo para brecar o avanço do fim da jornada 6x1. Logo, essa gente vagabunda, esses sugadores de dinheiro público, esse ex-ladrão, patrocinando a desgraça alheia, né? Ou qualquer tipo de benefício para o trabalhador. Vamos trabalhar para isso. Vamos dar vida para isso. E o que nós pretendemos fazer? Trabalhar com o presidente da Câmara e segurar isso aí na CCJ. Gente, então o cara diz que vai dar vida para prejudicar o trabalhador, né? Então, a gente muito abjeta e os bolsonaristas todos estão nessa linha aí. Isso faz com que a esquerda, os partidos progressistas, o governo, tenham que colocar logo essa história na rua, e eu tenho cobrado bastante que tem que ter estudos por parte do progressismo sobre os impactos do fim da jornada 6x1. Os impactos na saúde, os impactos na economia, para os empresários, as soluções para essa história. Eu acho que esse é um ponto que pode ajudar muito o debate. Ontem, mudando de assunto, ontem o ministro Alexandre de Moraes, eu enfatizei aqui o voto da ministra Carmen Lúcia, mas é impressionante como é que o ministro Alexandre de Moraes ele domina essa área do processo criminal, porque ele desenhou toda a ação penal, a responsabilidade dos criminosos e foi implacável. Um trechinho aqui para vocês. E Domingos Brazão. Porque eu tive com eles por 3 ocasiões, e eles... Simplesmente o Domingos falava mais e o Chiquinho concordava. É uma dupla, um fala mais e o outro só concorda. E aí é perguntado, os irmãos que você já conhece há muitos anos, e o Nilessa passa a descrever que conhece eles há muitos anos, até da tribuna foi dito que se conheciam, jogam sinuca, mas que Macalé ia lá só para ver passarinho, os milicianos gostam muito de passarinho, coleção de passarinho. Gente, o ministro Alexandre de Moraes, a gente tem que tirar o chapéu para ele mesmo, né? E aí o seguinte, Flávio Bolsonaro, aqui com os irmãos Brazão, que fez campanha, arrancou voto lá no Rio das Pedras, junto com esses condenados, ele fez algum comentário? Não, tá se fazendo de morto. Aliás, nesse banner aqui, né? Tá Bolsonaro 22, Brazão, Chiquinho Brazão, o outro Brazão, e em cima, Flávio Bolsonaro. Não falou nada, né? O ingrato. Gonê, STF, Gonê critica a decisão de Flávio Dino de suspender penduricalhos. Outro também que merece nosso respeito é o ministro Flávio Dino. O Procurador-Geral da República, o senhor Paulo Gonê, ele deu um pronunciamento nessa discussão do fim dos penduricalhos, dizendo que o ministro Flávio Dino está se acedendo porque pegou um caso e está querendo dar uma aplicação geral. Ora, senhor Gonê, o senhor, como Procurador-Geral da República, o senhor tem o dever de fiscalizar e zelar pelo cumprimento da Constituição. Se o senhor está reclamando que o Flávio Dino está se excedendo, o senhor está registrando também que existe essa iniquidade de gente ganhando acima do teto constitucional. Qual a obrigação do senhor? Mover uma ação de inconstitucionalidade contra essas pessoas, contra esses grupos que estão ganhando acima do teto. Eu não estou entendendo qual a posição do senhor Procurador da República, o senhor Paulo Gonê. Na verdade, dá até para entender, né? É um posicionamento corporativista para proteger todos aqueles que estão ganhando muito acima do teto. Tem gente ganhando 60, 70, 80, 90, 100, 200 mil reais por mês. Então, senhor Paulo Gonê,
Tá na hora, né? Só elogiar o ministro Flávio Dino e se somar essa história aí, né? Ontem aconteceu também uma coisa muito interessante, já na parte final aqui do nosso papo, penas de até 40 anos. Veja como ficou o PL antifacção aprovada pela Câmara. Gente, o Jornal Nacional fez uma matéria ontem dizendo que o PL antifacção foi aprovado, mas em nenhum momento eles dizem que no projeto que foi aprovado foi subtraído pelo Centrão, pela direita, pelo partido do PL, partido bolsonarista, os 30 bilhões que as bets deveriam pagar, em termos de impostos, por aquilo que elas arrancam do povo brasileiro, para fortalecer esse projeto, para fortalecer as estruturas de combate ao crime, né? Simplesmente, por que será que a Rede Globo de televisão, no Jornal Nacional, suprimiu que as bets saíram bem nessa história, né? Bom, você já deve imaginar. Gente, eu fico por aqui, mais tarde a gente volta e vamos ver se eles marcam aí o duelo logo, né? Quero ver como é que vai ser essa história. Um grande abraço, tchau.